Olá, bem-vindos ao meu canal e já deixa aí o seu joinha, tá bom? Você acha justo uma criança passar de ano escolar sem saber ler ou escrever? Você acha isso certo? Este vídeo aqui é para os pais, para os avós, pessoas que viveram em outro tempo. Num tempo onde aqui no Brasil um menino e uma menina iam para a escola e ali aprendiam a ler. Aprendiam a escrever. Eu fui um desses meninos, eu estudei em escola pública. Num tempo em que a escola pública não perdia para a escola particular, pois havia disciplina. Íamos estudar, não íamos passear. Passava de ano quem se esforçava, quem estudava, quem se dedicava. Mas hoje, infelizmente, a educação brasileira, em nome do progresso, ela regrediu. E meninos e meninas passam de um ano para o outro sem saber ler, sem saber escrever, e quando tentam ler o que escreveram, não conseguem compreender. Isso tem nome, se chama analfabetismo funcional. E é sobre isso que eu quero falar. 1. A falsa inclusão que exclui. A aprovação automática foi vendida como uma política de inclusão, mas na verdade ela exclui milhões de estudantes do verdadeiro aprendizado, porque ao invés de oferecer suporte para os que têm dificuldades, o sistema apenas os empurra para frente, criando uma falsa sensação de progresso. É uma inclusão que infelizmente abandona o aluno no meio do caminho. 2. A destruição da meritocracia. Ao eliminar o conceito de reprovação, a educação brasileira destruiu a meritocracia. Estudantes que se dedicam e atingem bons resultados são tratados da mesma forma que aqueles que não fazem esforço algum. Isso desmotiva os bons alunos e acaba incentivando aquilo que nós chamamos de mediocridade. 3. Professores desmoralizados. O sistema de aprovação automática transforma o professor em um refém. Ele não tem mais autonomia para exercer comprometimento dos alunos, nem para exigir o comprometimento dos alunos, pois sabe que, independentemente do desempenho, todos serão aprovados. Isso enfraquece a autoridade do professor, ou seja, do corpo docente, e desmotiva os bons educadores. 4. Analfabetismo funcional em massa. O resultado direto dessa política é uma geração de analfabetos funcionais. Jovens que, mesmo com o diploma do ensino médio, não sabem interpretar um texto simples, resolver uma equação básica ou mesmo aplicar conceitos científicos no seu dia a dia. O Brasil forma hoje diplomados vazios de conhecimento. 5. O impacto econômico. A educação precária tem impacto direto na economia. Jovens despreparados se tornam trabalhadores incapazes de resolver problemas, de entender instruções ou se adaptar às novas tecnologias. E isso afeta a produtividade, a inovação e a competitividade do país dentro do seu cenário global. 6. O desprezo pelo conhecimento real. O sistema não valoriza o conhecimento, mas o certificado. Jovens são ensinados a buscar o diploma e não o aprendizado real. As escolas viraram meras fábricas de certificados em vez de templos da sabedoria, como era no meu tempo. 7. Pais enganados. Muitos pais acreditam que seus filhos estão se desenvolvendo, pois são aprovados ano após ano. Mas, na verdade, esses pais estão sendo iludidos, porque não sabem que os filhos estão sendo apenas carimbados e que estão recebendo uma educação que não educa, um ensino que não ensina. 8. Desigualdade agravada. Enquanto as escolas públicas promovem essa política de aprovação automática, as escolas particulares ainda mantêm um certo rigor acadêmico. Isso cria uma divisão brutal entre os que podem pagar por uma educação de qualidade e aqueles que são condenados a um ensino de fachada, a um ensino que está falido e falindo aqueles que tentam estudar. 9. Jovens despreparados para o mercado de trabalho. Empresas relatam dificuldades em contratar hoje jovens qualificados. Muitos recém-formados não têm habilidades básicas de comunicação, matemática ou resolução de problemas simples. Isso força os empregadores a investir em treinamentos básicos que deveriam ter sido oferecidos lá no início, lá na escola. 10. A destruição da cultura do esforço. Ao eliminar a reprovação, o sistema passa a mensagem de que o esforço não é necessário, que o aluno será promovido mesmo sem estudar. Isso cria uma geração sem disciplina, sem compromisso e sem capacidade de enfrentar a vida, ou seja, de enfrentar os verdadeiros desafios. 11. Um sistema que prega a mentira. A educação brasileira, ela se transformou em uma grande mentira institucional. Uma farsa em que todos fingem ensinar, aprender e avaliar. Os alunos fingem estudar, os professores fingem ensinar e o governo finge que está cumprindo a sua obrigação, que é educar. Isso está errado. 12.
A falácia do avanço contínuo. O termo fluxo contínuo é uma fantasia pedagógica. Na prática, significa que os alunos são empurrados para frente mesmo que estejam acumulando déficits. É como construir um prédio em cima de uma fundação rachada. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai desmoronar. 13. A hipocrisia da gestão pública. Enquanto muitos políticos defendem a aprovação automática para as escolas públicas, muitos também matriculam seus filhos em escolas particulares onde o mérito e o aprendizado são levados a sério. É a velha história: educação de fachada para o povo, educação de qualidade para alguns privilegiados. 14. Despreparo para o ensino superior. Os estudantes que chegam às universidades enfrentam um choque brutal. Acostumados a serem aprovados sem esforço, descobrem que o ensino superior, pelo menos o de qualidade, exige disciplina, exige leitura, exige estudo, exige dedicação. E por isso, muitos o abandonam, pois não sabem lidar com o verdadeiro desafio acadêmico. 15. O efeito psicológico nos alunos. Ao não serem cobrados pelo aprendizado, muitos jovens desenvolvem uma baixa autoestima e, infelizmente, uma grande insegurança, pois sabem no fundo que foram aprovados sem nenhum tipo de mérito. E isso os torna menos confiantes e menos preparados para enfrentar os desafios reais da vida. Vai fazer deles pessoas como se vivessem uma subclasse. 16. A crise ética. A aprovação automática não é apenas um erro pedagógico, é um erro ético. É ensinar que é possível ter algo sem esforço algum, que o fracasso não tem consequências, que o mundo sempre dará um jeitinho. 17. Educação como prioridade de palanque. Muitos políticos usam o discurso da educação para todos, mas isso se traduz em números falsos, taxas de aprovação e conclusão que não refletem o aprendizado real. A verdadeira educação nunca foi uma prioridade para eles. Para eles, apenas uma grande propaganda. 18. Futuro comprometido. Ao formar gerações despreparadas, o Brasil está comprometendo o seu próprio futuro, pois esses jovens serão os futuros médicos, os futuros engenheiros, professores e líderes. Como esperar uma sociedade desenvolvida se nós não estamos formando cidadãos preparados? Você teria coragem de colocar nas mãos de um engenheiro com esse tipo de educação o futuro da sua residência? Você teria coragem de colocar o seu processo nas mãos de um advogado desta geração? Você teria coragem de conviver com um médico e entregar na mão dele a vida do seu filho ou de alguém da sua família, ou mesmo a sua, para alguém que faz parte desse tipo de educação? Então, pense nisso. A situação é muito mais séria do que a gente pensa.